A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo é o de número 12. Glória a Deus. Eu quero aqui seguir a liturgia. Se o pastor ensinou que vocês devem ler a palavra sentado, permaneça sentado. Se de pé, se coloque de pé, por gentileza. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. A epígrafe diz: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. Morte de Herodes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradará aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O versículo de número 5 é uma chave espiritual. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo de número 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eu gostaria que a igreja, juntamente comigo, lêssemos em uma só voz a parte C do versículo do número 12. Amém? 1, 2, 3. Onde muitos... Vamos de novo? 1, 2, 3. Onde muitas pessoas estavam reunidas. Glória a Deus. Tomai o assento. Queridos irmãos, eu quero aqui tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória. E como sempre de costume dizer, que eu não prego, eu não escolhi pregar. Foi Deus quem me escolheu para pregar. Aleluia. Segundo, eu quero louvar a Deus pela vida do Ricardo, missionário Ricardo, que nos fez o convite há um mês atrás, para que pudéssemos estar aqui hoje, para trazer a palavra que não é minha, que não é nossa, mas que é de Deus, direcionada a nós. Também quero louvar a Deus pelo meu amigo Paulo, que me acompanha. Quando dá, o Paulo vem dar uns glória comigo, né, Paulo? Também um casal de amigos, Ronaldo, Jéssica. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. É um prazer para mim reencontrá-los e dizer que fico muito feliz de ver vocês na mesma intensidade, porque eu estava ali sentado vendo vocês adorar e o Espírito Santo tratou meu coração, tá vendo? Desde quando você conheceu eles, passando por prova ou não passando, continuam adorando do mesmo jeito. Deus abençoe você, sua casa. E como é lindo, irmãos, ter uma casa de adoração a Deus, uma casa que adora a Deus. É por isso que o salmista vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido? O salmista entendeu que não há coisa melhor
do que ter a sua família na presença do Altíssimo, na presença de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, é uma honra poder estar aqui com os irmãos e dizer que Jesus, ele tem uma palavra a tratar a nossa alma esta noite. Preste bastante atenção. A temática que nos foi passada é chamados para vencer. É uma temática a qual todo cristão sabe que com Jesus é impossível perder. Pois se você decorrer a Bíblia nos 66 livros, você não vai ver Jesus perdendo. Você não vai ver Deus perdendo batalha, guerra alguma. Deus não perde. Só que nós cristãos, nós sofremos um grande problema de Alzheimer. Por quê? Porque por mais que Deus haja em nossa vida através de intervenção divina, através de milagres, passa um mês, passa 2 meses, parece que nós se esquecemos e voltamos a questionar a Deus. Por que estamos passando por isso? Por que está acontecendo isso? Parece que nós esquecemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Esse texto a qual nós acabamos de fazer menção, de lermos aqui, há 2 personagens que se destacam nesse texto. Claro, um é influenciado pelo diabo e outro é influenciado por Deus. O primeiro personagem que eu quero aqui introduzir, e peço que você preste bastante atenção, é Herodes. Repita comigo, Herodes. Mais uma vez, Herodes. Esse nome Herodes, literalmente, ele não é um nome, ele é um título. Esse rei a qual nós acabamos de fazer a leitura aqui, o nome dele não é Herodes, é Agripa I. Esse título Herodes, ele vem de uma família herodiana, uma família perturbada. Aparentemente, lendo as escrituras sagradas, parece que é uma família que foi levantada para perseguir o povo de Deus. Esse Herodes Agripa I é o neto de Herodes o Grande. E quem foi Herodes o Grande? Herodes o Grande foi um rei que cometeu a pior, na minha concepção, chacina, mandando matar a todas as crianças que continham 2 anos abaixo. E a intenção era matar o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Herodes Agripa I é sobrinho de Herodes Antipas. Perceba que essa família é uma família que gostava de perseguir o povo de Deus. Esse Herodes Antipas é o Herodes que mandou decapitar aquele que Jesus, certa feita, pronunciou com seus próprios lábios, com sua própria palavra: entre nascido de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Mas o porquê Jesus ele pronuncia estas palavras? Simplesmente porque certa feita João está batizando no Jordão, e João batizando aquele povo, aquela multidão que vinha, João estava ali batizando, e João vai proferir palavras poderosas. João vai dizer: olha, eu estou aqui batizando vocês com água, mas está vindo um aí que não há o açaitear, que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas o porquê Jesus simplesmente vai olhar para João e vai dizer: entre nascido de mulher não houve profeta maior do que João?
É simples, eu lhe explico. Isaías profetizou acerca de Jesus, mas não viu a profecia se cumprir. Miqueias profetizou acerca de Jesus, mas não viu a profecia se cumprir. Davi profetizou acerca de Jesus, mas não viu o menino Jesus nascer. Ei, irmão, vários profetas profetizaram acerca de Jesus, mas não viram Jesus nascer, mas não presenciaram a profecia se cumprir. Mas João está batizando no Jordão. Eu vos batizo com água, mas está vindo um aí, a qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ei, irmão, quando ele conclui a sua profecia, quem vem para ser batizado? O próprio Jesus. Então João é considerado o maior profeta da Bíblia, mas Jesus vai dizer que no reino do céu o menor é maior que ele, deixando claro, ele é considerado por Jesus o maior profeta. Por quê? Porque ele profetizou, mas viu a profecia se cumprir. Aleluia. Então Herodes Antipas manda decapitar, cortar a cabeça de João Batista, a pedido de Herodias, a pedido de Salomé, sua filha. Indo adiante, Herodes, esse a qual nós acabamos de mencionar, não passa muito longe. O texto vai se iniciar. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre quem? Alguns da igreja. O texto não está falando que era sobre alguns que pertenciam ao mundo, porque quem está na igreja sabe, nós não pertencemos ao mundo. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. Estamos aqui, mas a nossa morada nunca foi a terra. Estamos aqui, mas estamos de passagem. Estamos aqui, mas somos como os forasteiros e peregrinos. A qualquer momento, querido, segura um pouquinho, é já que nós vai glorificar. Aleluia. Esse Herodes Agripa começa a perseguir o povo de Deus, e o texto vai se iniciar: e matou a espada Tiago, irmão de João. Queridos irmãos, olhando para esse texto, nos faz pensar, porque Tiago é morto, mas Pedro é livre. Isso nos faz pensar que Deus ele é seletivo, que Deus ele tem filho predileto. Mas eu quero dizer algo para você: Tiago ele morre dentro da vontade permissiva de Deus. Não é que Deus tem filhos prediletos, é que Deus trabalha com propósitos diferentes. Quer ver só uma coisa? Tiago morreu, mas vocês sabem, o texto disse, Pedro foi livre. Não é que Deus tem filhos prediletos, é que Deus trabalha por propósito e com propósitos diferentes. E nessa vida, irmão, precisamos entender uma coisa: enquanto muitos seguem lutando nessa terra, outros seguem celebrando lá no céu. Mas uma coisa é certa: quem decide, quem vai, quem fica, quem permanece lutando, e quem sobe e quem celebra é Deus. Não é Herodes, não é diabo, não é ser humano. E você fica se lamentando: mas por que alguém morreu antes do tempo? Mas por que aconteceu isso comigo? Mas por que alguém está passando por isso? Entenda uma coisa, irmão: não é do teu jeito, não é da tua vontade, não é como queremos, não é como nós escrevemos, não é como nós projetamos. Não, a Bíblia diz que nós planejamos, mas o que prevalece são os conselhos do Senhor. Oh, glória. O outro personagem que se destaca é Pedro. Eu não vou me aprofundar muito aqui na introdução, porque a hora já é bem passada. Mas todos aqui sabem da personalidade de Pedro. Se fosse você no lugar de Jesus, não escolheria Pedro. Mas eu quero fazer uma pergunta: se fosse você no lugar de Jesus, você escolheria você? Eu não me escolheria.
Mas a graça de Deus não é por mérito, não é por não, irmão, é favor imerecido. Tu não merece, mas Ele resolveu escolher. Tinha pessoas melhores do que você, mas Ele resolveu escolher você. Tinha pessoas que pregariam melhor do que você, mas Deus escolheu você. Tinha pessoas que tinham timbre de voz melhor, cantaria melhor, mas Deus escolheu você para cantar. Até porque Deus não escolhe quem acha que é, Deus pega quem não é para confundir quem acha que é alguma coisa. Pedro tinha resposta na ponta da língua. Pedro era impossível, mas porém foi Pedro quem escutou palavras poderosas da boca de Jesus. Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Pedro, o que tu ligares na terra, Pedro, será ligado no céu. O que tu desligares na terra, Pedro, será desligado no céu. Ei, irmão, se você for analisar esse texto a qual nós lemos, não é a primeira vez que Pedro vai preso. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos é a primeira vez que Pedro vai preso. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos é a segunda vez que Pedro vai preso. Capítulo 4, Deus tira Pedro da prisão. Capítulo 5, Deus tira Pedro da prisão. E capítulo 12, chuta, Deus tira Pedro da prisão. Mas vamos lá. Pedro era impossível, mas foi quem recebeu o primeiro chamado pastoral. Alamauaçai. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Cuida dos meus cordeiros. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Pedro, tu me ama? Cuida da mocidade que eu confiei a você. Pedro, tu me ama, adora com intensidade aquilo que eu entreguei para você. Eu costumo dizer, eu não me arrependo dos louvores que eu deixei de cantar. Não, Rafael, não, até porque eu não fui chamado para cantar, não. Eu me arrependo das pregações que eu deixei de pregar. Ei, irmão, se Deus chamou para cantar, canta. Se Deus chamou para adorar, adore. Mas se Deus chamou para pregar, pregue. Se Deus chamou, ei, Rabaoaçai, chamou para liderar, lidera. Chamou para governar, governa. Deus tem um chamado e você é mais do que vencedor. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquele que eu coloquei do teu lado para você cuidar. Apacentar vai muito mais do que aquilo que a gente imagina. Porque olhando de uma forma, parece ser fácil. No entanto que muitos julgam, mas ninguém sabe o que quem apacenta passa. Quem apacenta muitas das vezes não demonstra fragilidade. Quem lidera muitas das vezes demonstra ser forte por fora, mas está quebrado, moído por dentro. Tá que nem Asaf. Asaf certa feita foi para o culto. E qual era a adoração? Os meus pés quase se desviaram por eu olhar para a vida do ímpio. Mas ele vai concluir. Foi que quando eu adentrei no santuário, eu pude compreender que o meu fim não será semelhante ao fim deles. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Olha para alguém e diga assim: eu falei para você que vai valer a pena. Vai valer a pena largar da bebida. Vai valer a pena parar de mentir para o pai e para a mãe. Vai valer a pena. Há uma morada celestial preparada para você. Vai valer a pena. Mas vamos lá. Eu quero aqui pregar sobre 4 coisas que o rei Herodes não conseguiu impedir. A primeira coisa que Herodes não conseguiu impedir foi que a oração da igreja alcançasse resultado. Pedro estava preso, mas a igreja orava. A situação de Pedro era insolúvel, Betinho.
mas a igreja orava. O problema era irreversível, mas a igreja orava. Ela mal sai, porque Deus é especialista em responder a oração de quem muitos apontam e duvidam. Deus é. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Lá vai a primeira. A oração é uma chave invisível que abre porta visível. E para você que segurou primeiro, glória, lá vai. O anjo tirou Pedro da cadeia, mas o que tirou o anjo do céu foi a oração da igreja. A situação era insolúvel, mas eles oravam. A situação era irreversível, mas eles oravam. É forte a igreja que ora. É forte a igreja que ora. Quem ora ouve o que ninguém ouve. Quem ora não é pego desprevenido. Deus avisa antes. Amós 3:7. Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Ele avisa antes. Ele avisa antes. Pedro está preso, mas a igreja ora. Engraçado é, eu vou resumir aqui, que a hora é avançada. Engraçado é que a Bíblia vai apresentar a casa de quem é, mas mostra para mim o nome de quem estava orando. Porque Herodes pensou que matando quem estava em cima, quem estava embaixo ia cair. Matou Tiago, estava em cima, fazia parte da trinca, Pedro, Tiago e João. Mas Deus responde: quem diz que eu uso só quem está em cima? As orações dos anônimos também faz efeito. Sabe por quê? Diabo não tem medo de famosinho do TikTok. Diabo não tem medo de quem procura status, quem procura fama. Não, diabo tem medo de quem dobra o joelho e tem intimidade com Deus. Alamarauaçaua. Tem muita gente que não é conhecido na terra, mas quando chega diabo para tentar atrasar, ei irmão, não consegue nem cruzar a rua. Há poder na oração. E lá vai. Talvez você esteja pregando para alguém, e esse alguém não está dando credibilidade para o que você prega. Eu vim trazer um recado de Deus para uma mãe esta noite. Pode ser que ele não esteja ouvindo a pregação do teu lábio, mas há poder na oração. O que a tua voz não está alcançando, a oração vai alcançar. Talvez você não sabe por que você está vivo até hoje. Eu lhe respondo: porque havia alguém orando por você. Tu é resposta de oração. Tu é resultado de joelho dobrado. Herodes estava em cima, a igreja estava embaixo. Herodes se levanta, a igreja desce. Só que tem uma coisa: Herodes se levanta para cair, mas a igreja desce para se levantar. Há poder na oração. E o ser humano é algo inexplicável. Você pode tampar o ouvido dele, pode tapar a boca dele, pode tirar os olhos dele. Se ele dobrar o joelho, não fala, não olha, não ouve, mas em espírito. Às vezes você chegou para o culto, não tem força para falar, não tem força para clamar, não tem força para orar. Jesus manda eu te dizer: eu ouço a tua oração, mesmo em espírito.
Herodes pensou que tinha o controle na palma da mão dele. Parece que eu vejo Herodes cutucando soldado na festa da Páscoa, festa dos asmos. Matei Tiago ontem, vou matar Pedro amanhã. E Deus lá de cima olhando. Tiago morreu dentro da vontade permissiva minha. Prova, Rafael, prova. Herodes foi matar Pedro, mas quando foi matar Pedro, o que aconteceu? Deus responde: é impossível matar quem eu escolhi para permanecer vivo. É por isso que Deus livrou você aquele dia. É por isso que quando você falou naquela oração: Deus, me tira dessa terra, eu não aguento mais, não estou suportando mais, o céu respondeu, o Espírito Santo orou, intercedeu por você. Ele não quer morrer, ela não quer morrer, ele está precisando de um renovo. Tiago morre, mas Pedro é liberto. A Bíblia vai dizer que Pedro ele está preso a 4 quaternos de soldados, 16 soldados, trocavam entre turnos. Ótica natural. Se fosse eu e você, meu irmão, que fosse tirar Pedro da prisão, natural, de fora para dentro. Iríamos derrubar o Betinho, soldado de fora, abrir a primeira porta, abrir a segunda porta, derrubar o soldado que está dentro. Mas a Bíblia diz: e resplandeceu a luz dentro da prisão. Por quê? Porque Deus não liberta de fora para dentro, não, Deus liberta de dentro para fora. Quer ver só uma coisa? Tu não dizia que não queria pisar na igreja de crente? Tu não dizia que não queria usar roupa de crente? Tu não dizia que não iria pregar, que não iria adorar? Olha onde tu está hoje. Tu não faz como quer, não decide como quer. O escolhido não tem direito de escolha. Só que o mais engraçado de tudo é que Pedro ele está preso. Só que Pedro sabia que no dia seguinte ele ia morrer, Ronaldo. Mas a Bíblia diz: e Pedro não tinha tomado o Diazepam. Pedro não tinha tomado o Dramin. E Pedro estava o quê? Dormindo. Por quê? Porque quem confia em Deus, quem confia em Deus, ainda que o diabo aponte e diga algo, determina algo sobre a tua vida, você sabe que a última palavra não vem da terra, não vem da terra, não vem da terra. Mas você não sabe o que o advogado falou, mas você não sabe o que o juiz determinou. Ei, irmão, tem um recado de Deus para você. Deus continua o mesmo. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda restaura. Basta somente um coração disposto e proposto a ser curado, mudado e transformado pelo poder de Deus. Se coloque de pé. A Bíblia vai dizer que Pedro está preso, mas na casa de uma Maria muitos oravam. Talvez alguém olhou para a sua casa e disse: vai ser uma casa de derrotado. Talvez alguém olhou para você e falou: para de orar pelo teu filho, vai morrer naquela biqueira. Mas eu vim trazer um recado de Deus para você. Quem decide não é o ser humano.
Você não é criação de ser humano. Há uma morada preparada para você, incorruptível. Deus preparou uma morada para você. Ora mandarabassai. Relabaossate que mandarás. Herodes colocou Pedro na prisão. Herodes colocou cadeias em Pedro, mas a igreja colocou joelhos sobre o chão. Herodes pensou que estava no controle da mão dele, mas Deus responde: nada foge do controle da minha mão. Herodes pensou que ele podia, mas na verdade mal ele sabia que quem tinha a chave era o próprio Deus. Há poder na oração, querido. O que sustenta crente de pé é oração e palavra. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Faz quanto tempo que tu não volta para aquele lugar que tu orava? Faz quanto tempo que você não adora com a intensidade que você adorava? Eu sinto saudade, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sinto falta. Volte ao primeiro amor. Volta de quando eu era prioridade na sua vida. Eu quero dizer algo aqui antes de concluir. O ser humano, ele é um projeto de Deus. A origem do ser humano não é a terra, é Deus. Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Gênesis 2:7. E criou Deus o homem do pó da terra. Quando Deus cria Adão, Adão já não sai falando e andando. Não. Porque se saísse falando e andando, a origem do homem seria a terra. Mas quando Deus forma Adão, isso daqui é profundo, querido. E soprou Deus em suas narinas algo que não foi criado na terra, algo que não foi criado por nenhum ser humano. Efésios capítulo 1 e versículo 4. E nos elegeu nele antes da criação do céu, da terra. Você é projeto que é de Deus. E o que o diabo quer? Tirar você da origem. Porque o ser humano sem Deus, ele não vive, apenas existe. Prova, Rafael, prova. Deus olha para a terra e fala: criai árvores frutíferas segundo a tua própria espécie. Você arranca a planta da terra, o que acontece com ela? Morre. Deus olha para os mares, produza peixes. O mar dá um jeito e cria peixe. Você arranca o peixe da água, o que acontece com ele? Morre. Por quê? Porque a origem do peixe é a água. Mas qual é a origem do ser humano? É Deus. Rafael, então você está querendo dizer que o ser humano fora da origem ele está morto? Sim. O ser humano sem Deus, ele não vive, apenas existe.